Boa noite a todos. Acredito que já estamos ao vivo, né? Boa noite, boa noite. Estamos aqui. Se houver algum problema aí, onde estiver com alguma questão relacionada a áudio, se não estiverem me ouvindo, avisem aí no chat, por favor. Eu acredito, caso os companheiros que estiverem nos bastidores e quiserem mandar uma mensagem no WhatsApp aí também, a gente está aqui disponível, tá bom? E hoje a gente vai iniciar essa nossa reflexão. Imagem, áudio, ótimo. Ô, Mauro. Mauro é o nosso espírito de luz, né? Que tá sempre aqui nos auxiliando, né? Trazendo as nossas... dando o suporte aqui, né? Para que a gente consiga fazer as coisas bem. Meus amigos, a gente agradece muito mais uma vez, tá? Essa oportunidade de estarmos aqui. A gente tem que sempre agradecer muito, né, a esse momento tecnológico que a gente vive, né, que às vezes a gente usa muito, né, para assim, para entretenimento, algumas pessoas usam para coisas que não são tão felizes, né, mas a gente tem a oportunidade também de estar vivenciando, disseminando e aprendendo a respeito da doutrina espírita com mais facilidade, vamos dizer assim, né, podendo expandir mais enfim, os nossos limites, né, físicos e levando essa doutrina maravilhosa para mais pessoas. A gente agradece mais uma vez ao Mauro e a Sueli, né, que me fez o convite, que fizeram, né, o convite, me deram assessoria até o momento. E hoje a gente vai falar sobre o tema, como está dito ali no cartaz, família como base para a regeneração, tá? Eu tô com uma tosse, né? Como vocês podem ver. Eu acho que toda vez que eu venho aqui eu tô tossindo, né? A última vez até um companheiro falou pra eu tomar conta dessa tosse. Mas faz parte, né? Enfim. Então a gente começa, né, fazendo a nossa oração, agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade, aos amigos do plano físico, né? Onde a gente pode estar descontando um pouquinho dos nossos débitos, né? Falando a respeito de Jesus, falando a respeito da importância do ambiente familiar, daquilo que tange, né, a nossa vida, a nossa encarnação, e que possamos seguir com Jesus. Que assim seja. Companheiros, como sempre, né, nem gosto de chamar de palestra, mas a nossa conversa aqui, ela pode ser participativa, tá? Então, quem quiser enviar aí comentando aí ao longo e contribuindo, é lógico, né? Porque eu acho que a gente enriquece a reflexão dessa forma, pode ficar à vontade, tá? E como eu falei, a gente vai conversar a respeito da família, né? Como base para a regeneração planetária. E aí, vamos começar, né, tendo como nosso ponto de partida, de fato, esse momento, né, em que a gente está passando, chamado regeneração planetária. Eu vou partir do princípio aqui de que todo mundo aqui já tem uma noção do que é regeneração planetária, né? Que é esse processo, a transição planetária, melhor dizendo, que é o processo no qual nós estamos inseridos agora, onde a gente está passando de um mundo de provas e expiações e entrando em um mundo de regeneração, né? Que tende a ser melhor, né, no aspecto espiritual e moral do que o que a gente já vivenciou até agora. A questão é que às vezes nós temos uma visão muito romântica, né, no movimento espírita. Às vezes a gente cria uma visão muito romântica de como que esse processo vai se dar. A gente tem uma visão de que o processo de regeneração do planeta e da humanidade vai se dar de uma hora para outra, ou vai acontecer de uma forma automática, onde um dia eu vou acordar, vou ter passado por um portal, né? E tudo aquilo que eu era de ruim vai ficar para trás, eu vou me tornar um bonzinho, né? Então, a gente vai sair de Diabinho para Chico Xavier de uma hora para outra, né? E a gente sabe que a realidade não é essa. O processo de transformação ou processo de regeneração planetária, o processo de regeneração dos seres, das pessoas, dos espíritos que aqui habitam, ele vai se dar a partir do momento que estes mesmos espíritos, esses mesmos seres, essas mesmas pessoas comecem a trabalhar
para que esse processo se dê. Ou seja, para no partir do momento que a gente comece a vivenciar aquilo que a gente entende que seria o ideal para que a gente conviva em sociedade, para que a gente se torne alguém melhor, para que a gente tenha uma vivência melhor com os nossos companheiros, com aqueles que estão partilhando esse momento reencarnatório com a gente, ou seja, ao passo que a gente vai evoluindo, né? A partir do momento que a gente tem, se coloca de fato no processo de evolução, onde ele vai ter sim as suas provas, as suas piações, seus sofrimentos, mas vai trazer também suas alegrias e vai de fato, além de fazer com que a gente reconheça de fato nossas falhas, mas vai oportunizar que a gente faça com que as nossas virtudes cresçam e se tornem melhores ainda do que já são. A partir desse momento de caminhada, de vivência, que a gente de fato vai estar contribuindo para o mundo de regeneração, né? Então a regeneração, ela é um processo que vai de uma vivência coletiva, mas é um processo individual naquilo que a gente diz respeito ao processo, à evolução do próprio ser, né? Eu não posso evoluir por Geórgia, né? Eu não posso evoluir pela Edna, que está aqui nos assistindo também, né? Eu só posso evoluir por mim. Então, a experiência, por mais que a gente tenha gêneros de provas parecidos, ela é individual, tá bom? E aí, quando a gente fala a respeito dessas experiências, né, desse processo onde a gente precisa, de fato, regenerar-se, né? Ou seja, regenerar, pegar aquilo que foi degenerado e refazer, regenerar, a gente tem um recurso, um instrumento de aperfeiçoamento, né, muito interessante utilizado pela espiritualidade, que nos oportuniza a estar, né, conseguindo passar por todas essas situações da qual a gente falou agora há pouco, né? E que se transforma numa verdadeira escola de aprendizado, que é assim como perguntam a Emmanuel lá no Consolador, qual é a melhor escola para a gente aprender aqui na Terra, a viver, a vivenciar tudo aquilo que o Cristo trouxe, nos disse, e ele responde que, de fato, a melhor escola é a família, né? Então, assim, a instituição familiar, né, vamos dizer assim, a instituição família, o Instituto Família, ela é, de fato, o melhor local onde a gente tem para poder exercitar e experimentar tudo aquilo que a gente falou. Abrindo um parênteses aqui, há um tempo atrás eu estava participando de uma live não sei se vocês devem, não sei se alguém aqui conhece, o Café com o Evangelho, né? Um programinha que acontece todo dia às 7 horas da manhã. São os companheiros lá da região dos Lagos, né? Nesse dia eu participei com um amigo meu aqui, né? Que a gente tem, que é aqui da região. Ele é lá da região lá, mas a gente acabou se conhecendo, que é o Marcelo Turra. E o Marcelo, ele tem um jeito todo irreverente de ser e tudo mais. Não sei se vocês já o conhecem. Se não, vale a pena em algum momento vocês oportunizarem, né, uma fala dele aqui, que vocês vão gostar bastante. E o tema realmente foi a respeito da família, né? E ele falou: Daniel, se a gente não tem o conhecimento que a doutrina espírita nos traz a respeito do processo reencarnatório e como acontece esse planejamento, onde cada pessoa deve estar aqui, né, assumindo o papel e estando no lugar em que foi previamente planejado, a gente acha que esse negócio de família, a gente foi colocado numa grande roubada, né? E ele falava isso rindo. Por quê? Você acorda, a gente sabe que nem toda família, né? A gente sabe que a família, de fato, ela não é aquela família de comercial de margarina, né? Que a gente tinha muito nos anos 90, né? A gente sabe que tem desafios diários, então, e coisas cotidianas que nos desafiam, né? Então, é a criança pequena que acorda na hora de ir para a escola, tem que escovar dente, pegar sapato, e o marido que não sabe digitar a carteira, e aquela situação toda, e que tem que controlar, e enfim, muitas vezes a gente cai num processo assim, de verdadeira loucura para conseguir sair de casa para poder cada um cumprir o seu horário, né? Às vezes a gente tem aqueles desafios que a gente percebe que são desafios comportamentais que foram aprendidos em algum lugar. Depois passo o link do WhatsApp do Café com o Evangelho. Com certeza. Passo sim, Mauro. Que são desafios comportamentais que a gente viu que já foram em algum momento implantados, né?
e em outros momentos, talvez até em outras existências, e a gente fica naquela, gente, mas de onde que isso vem? De onde que essa pessoa aprendeu isso, né? Às vezes o aprendizado foi com a gente mesmo em outros momentos, né? Em outras existências, né? Às vezes o que está sendo ali é uma reprodução de um comportamento que a gente auxiliou, né? A, a ser estabelecido, né? O que a gente auxiliou a pessoa a se habituar com ele, agora a gente está tendo que ter o, a missão de corrigi-lo, né? E aí é lógico que eu estou falando como educador, né? Como pai e tudo mais. E a gente vê isso, é muito comum, né? Disso acontecer. A gente percebe lá no nosso lar, naquele momento em que André Luiz encontra a sua mãe e ele pergunta onde é que está o pai dele. Ah, o papai está onde e tal. Olha, e ela fala, olha, o seu pai, ele ele está lá naqueles locais de sofrimento, né, que no caso a gente entende hoje como umbral, né? E ele está lá com duas amantes, com as duas amantes que ele teve em vida. E André Luiz fica assustado com aquela informação, mas aí ela fala, não, não precisa se preocupar, porque a gente já fez o planejamento da próxima reencarnação dele, e aí eu vou vir como esposa dele novamente, e as duas vão ser recebidas em nosso lar como filhas. E aí a gente começa a entender como é que funciona esse mecanismo da lei divina quando ele quer reparar, né, nos auxiliar na regeneração de algo que a gente lá atrás contribuiu para que fosse degenerado. Porque se a gente observar o pai de André Luiz, algo ele ensinou de errado a essas duas criaturas, não que elas sejam totalmente inocentes, né? Mas ele agora vai ter que ter a oportunidade de cumprir com o processo de reeducação, né? Imagina quando as duas, né, já que ele provavelmente implantou nelas também desequilíbrios de ordem sexual, como que vai ser no processo de adolescência e puberdade, né? Ele vai ter que voltar e realinhar, né, essa má educação que ele causou, tá? E aí, para a gente não ficar só divagando a respeito das questões, eu quis trazer, né, buscar qual que é o conceito de família, algum conceito de família, né, que é trabalhado no Evangelho, na doutrina espírita. Normalmente a gente faz o quê? A gente vai lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem um capítulo que trata sobre família, ou então o próprio Livro dos Espíritos. Mas eu quis ir em outro ponto. Eu quis ir lá no livro, um livro que eu gosto muito, que é o Pensamento e Vida. Para quem não sabe, o livro Pensamento e Vida, ele foi um pedido, né, uma compilação trazida por Emmanuel, foi um pedido de alguns amigos que conviviam com ele, com Chico Xavier ali, isso está escrito no prefácio do livro, tá? Onde essas pessoas pediram a ele, mano, existe alguma cartilha, né, do plano espiritual em que auxilia os espíritos que estão prestes a reencarnar, que dá alguma lição, ou algo que possa contribuir com a reencarnação deles? É lógico, a gente está falando aqui de espíritos que já tem condição de contribuir com o próprio processo reencarnatório, né? E aí, Emmanuel faz o quê? Tem sim, ele faz uma compilação, né, desse estudo, das cartilhas lá do plano espiritual e traz para a gente o livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida, ele começa com o capítulo 1, chamado O Espelho da Vida, tá? E ele diz assim, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Ou seja, tudo no universo está vibrando e ao mesmo tempo influenciando a um ou outro. Se tudo no universo está fazendo isso, nós também estamos fazendo. Então, quando a gente está convivendo, né, no nosso núcleo familiar, a gente está influenciando e sofrendo as influências do outro. Então é importante que a gente, a nossa vivência, ela seja cada vez mais consciente, porque muitas vezes a gente tem uma vivência muito automática, né? A gente não pensa, a gente já reclama, pensamento e vida, isso mesmo. A gente não pensa, a gente já reclama, a gente vê alguma coisa errada, a gente já está, né, botando para fora sem refletir. A gente, às vezes, devido ao convívio e por serem pessoas que já estão ali, já nos conhecem intimamente, a gente tem a dificuldade de nivelar o tom de voz para um tom mais suave, igual quando a gente faz com visita, né? Ou como a gente faz em grupo espírita, né? Que quando a gente vai no grupo espírita, a gente faz isso, a gente fala manso,
falo igual Chico Xavier. Esse amigo meu aí, o Marcelo Turro, inclusive, ele tem nessa live que a gente fez, né? Ele falou uma situação engraçada, né? Que ele começou a fazer palestra espírita. E aí uma palestra dele foi gravada e ele mostrou a mãe dele. E aí, mãe, tá vendo, mãe? Você gostou da minha palestra? Ela, olha, você fala muito bem, fala manso, gostei. Mas eu queria que você falasse assim aqui em casa. E ele coloca isso, fala com a gente lá. Eu queria você assim aqui em casa, porque o que eu tenho aqui em casa não é igual a esse que tá falando manso aí, não. E aí, porque de fato, em casa a gente está desarmado de nossas máscaras, né? As pessoas que convivem com a gente sabem quem nós somos. E aí aqui continua no Espelho da Vida, Emmanuel dizendo: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. E a palavra que comanda as ações. Essa questão do reflexo, ele me deixou reflexivo, né? Trocadilho. Mas a gente se pensa o seguinte, essa questão do reflexo é um pouco daquilo que a gente acabou de dizer. Às vezes acontece uma situação, né, e ela nos atinge de uma forma tão profunda, tão intimamente, que a gente não consegue pensar antes de reagir. Aquilo já atinge um ponto emocional, né? Se a gente, quem já viu o filme Divertidamente, né? Cada emoção um bonequinho lá, então aquilo ali atinge algum desses divertidamente, né, que a gente tem, nos atinge de forma emocional, nos direciona, né, a uma ideia e a uma a atitude, e ali de fato a gente acaba agindo muitas vezes de forma impensada, porque às vezes estamos cansados, né, enfim. Eu gosto de trazer o exemplo quando faço essa fala, né, de quando a esposa, né, que às vezes depois de um dia de trabalho, enfim, depois de um dia inteiro chega em casa, né, aí encontra o marido ali tomado banho, sentado no sofá, fazendo seja o que for, e ela vai lá, dá um beijo nele, vai no quarto, o que que acontece? Olha para cima da cama e encontra uma toalha molhada em cima da cama. E aí o reflexo age nesse momento, né? E eu gosto de brincar dizendo que naquele momento ela sente uma sensação de muita paz, né? De muito amor pelo marido que deixou a toalha em cima da cama. Então ela se emociona, ela vai lá, dá um abraço nele, dá um beijo. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? É tudo isso, só que ao contrário. Então são traços de convivência que a gente percebe que, né, na nossa vida ela vai ilustrando isso que a Manu traz aqui. A gente percebe que a gente sabe também que não é só isso, né? Existem vivências que são mais complicadas, existem vivências que são mais pesadas, mas independente de como for o teor da sua vivência em família, o que a gente está fazendo ali naquele processo é um processo educativo. Vivenciando, se oportunizando a viver um processo educativo. Um processo de educação do outro, principalmente quando o outro é nosso tutelado, e às vezes nem que seja, até porque, como foi falado aqui, a gente vive um processo de influência recíproca, né? E também nossa educação, porque você só educa quando você se autoeduca, né? Porque senão vira palavra vazia. Principalmente na educação de filhos, que vai ser um tema no qual a gente vai se concentrar aqui, o outro ele tá, o pequeno, né, ou o adolescente, seja o que for, porque o filho pode ter a idade que for, mas a mãe e o pai falam, ah, as crianças estão vindo aí, né? As crianças estão com 30 anos. Mas são sempre as crianças, né? Ele pode ter a idade que for, mas eles vão ainda se espelhar, principalmente na primeira infância, naquilo que o pai está fazendo, naquilo que a mãe está fazendo, muito mais do que aquilo que ele está falando, né? Existe uma lacuna, e a psicologia já estuda isso, e Kardec questiona isso aos espíritos, na questão 385, 383, só confirmar, 383, a respeito da necessidade do espírito passar pela infância. E a espiritualidade responde a ele dizendo que esse período é o que a gente tem mais facilidade de assimilar aquilo que a gente precisa para poder se educar. O processo de assimilação é muito maior no período da infância, né? Tanto que em mundos evoluídos, a infância ela é mais curta, né? Dizem os amigos espirituais. Então, nesse momento, é um momento essencial para que a gente consiga educar moralmente aqueles que vêm sob nossa tutela. E aí a gente vai passar por aquele processo, como diz Emmanuel, de educação, que educar é o quê? Ensinar, esperar e repetir.
né? Mas eu já falei 1000 vezes, fala 1001, né? Não é 70 vezes 7 que a gente tem que perdoar, então faz a mesma coisa no momento de ensinar. Porque cada vez que você está ensinando, é importante que você reflita e pense no que, qual é o impacto daquilo que você está querendo dizer, né, na sua própria vida. Sabe que a gente está conseguindo demonstrar aquilo ali com atos também, não só com palavras? E aí, esse processo ele é tão importante, cada vez mais essencial, porque se a gente não, se a gente negligencia esse aspecto da necessidade da educação, a gente cria lacunas educativas. Se a gente negligencia a educação do espírito, e quando eu estou falando educação do espírito, não estou falando só da educação formal, da escola, do certo e errado, né, formalmente falando, né? Eu estou falando da educação emocional também, né? Da que você está sentindo, daquilo que você faz o outro sentir. Até porque, como a gente falou aqui a respeito do espelho da vida, Emmanuel lá na frente, no capítulo 15 do Pensamento e Vida, fala: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Ou seja, esses reflexos que a gente tem falado, essas reações, esses comportamentos que a gente adota e que a gente reproduz, a gente tem que lidar com eles, seja como como os nossos filhos e espíritos que estão vindo, seja com o nosso companheiro de casa. Em algum momento a gente vai lidar com aquilo que a gente plantou, seja no passado, seja aqui, no momento de agora, tá? E como eu falei, a educação do sentimento nesse patamar, ela é super importante, na verdade ela é essencial, né? É essencial a educação emotiva, a educação do sentimento. Mas como nós falamos anteriormente, para você educar, a gente precisa se autoeducar. Porém, a gente tem que compreender também que muitos de nós hoje temos certas limitações no aspecto daquilo que tange, né, o emocional. Principalmente porque talvez hoje nós estejamos no primeiro momento da nossa história onde nós damos tanta atenção à saúde mental, à saúde emocional, né? A gente falou agora do filme Divertidamente lá, né? Que é um filme, Daniel, um filme infantil, não, mas isso daí é uma mídia que se repercute, né? Cria cultura, faz com que as pessoas assistam, faz com que as pessoas queiram estar entendendo mais a respeito daquilo e ensina crianças e adultos de forma lúdica, né? Então, o filme, o cinema também é um modelo de aprendizado. Mas o que eu quero dizer é que talvez nesse momento a gente esteja com uma dificuldade muito grande de educar a parte emocional ou sentimental, exatamente porque nós temos essa deficiência em nós, né? Porque lá no passado também, os nossos pais, se hoje a gente tem alguma informação, nossos pais tinham uma informação muito escassa e assim por para trás, né? Se a gente parar para pensar, nosso país, né, nosso não só o Brasil, mas em aspecto mundial, a gente passou um período muito longo de escravidão, né? De um ponto de vista histórico, foi agora que a gente acabou. A gente tem mais história do país com o período escravocrata do que sem, né? Então, assim, é, em 100, 150 anos, a gente não consegue ter uma revolução cultural, né? Ao ponto de, a gente até consegue, lógico, mas a gente ainda precisa respeitar os limites de cada espírito em cada geração. E eu não falo isso para que a gente comece naquele movimento. Ah, mas foi culpa de papai. Ah, mas foi culpa de mamãe. Não. Cada espírito, cada responsável em seu momento conseguiu arcar com aquilo que podia. Conseguiu entregar ou educar da forma que era possível, segundo o que a época possibilitava, né? Só que hoje a gente está munido de mais conhecimento. A própria doutrina espírita, o tempo todo, está nos chamando a atenção para esse aspecto, para esses aspectos, né, de emocionais, emotivos, do cuidado com a mente, né? Inclusive, né, o perispírito é plasmado a partir de onde?
né? A gente tem o perispírito, mas ele toma forma a partir da nossa, né, dos nossos desejos, daquilo da nossa mente, podemos dizer assim. Então é importante a gente não negligenciar esse aspecto, né? Essa parte. Joana de Ângeles fala lá que a gente tem que nos olhar, o homem precisa se olhar de uma maneira cada vez mais integral. E aí a gente não pode correr o risco de ficar repetindo aquelas questões que nos machucaram no passado com aqueles que estão aqui sob a nossa tutela hoje. Aqueles que estão aqui nos auxiliando, porque a gente acha que a gente está só ensinando, mas a gente está aprendendo, nos auxiliando a sermos melhores, tá? E é lógico, é aquilo, eu gosto de dizer que a paternidade, maternidade é aquilo, né? Você pega aquilo que veio de bom, minha mãe costuma falar muito isso comigo, né? Pega o que eu te ensinei, pega o que foi de bom, joga pra frente e melhora. O que não ficou legal, você deixa pra lá. Ela fala assim mesmo, que é mais ou menos isso, que ninguém vai ser perfeito, nós não seremos, né? Então, é isso, a gente não ter essa negligência afetiva, né? Não ter o medo do abraço, não ter o medo do amor. Porque às vezes nós somos tão feridos que nos faz ter medo de amar, de dar amor ao próximo, né? E aí, todo esse processo, quando a gente faz ele da maneira, quando a gente se esforça, né, principalmente nesse aspecto educativo, a gente está proporcionando ao espírito que ele consiga passar por aquele processo que a gente fala de vencer as suas tendências egoístas, né? Porque o afrouxamento dos laços de família, como diz a doutrina espírita, ele faz o quê? Ele acontece um aumento, uma recrudescência, um aumento exacerbado do egoísmo, quando a gente negligencia, quando a gente não dá atenção devida, quando a gente não educa, né? Quando a gente não passa os valores necessários para que aquele espírito consiga conviver minimamente de forma respeitosa em sociedade. Porque o que acontece? O que seria essa recrudescência do egoísmo, né? É de fato o egoísmo, olhar para mim, tudo meu. Então, ele vai querer a busca pela posse, então tudo tem que ser para ele, os prazeres, ele não vai se importar com os outros, vai enxergar única e exclusivamente o seu prazer, né? Então, a busca, seja por substâncias que excitem a mente, né? Seja por usar as pessoas, a posse, o exagero na persuasão, é sempre o eu, vai sempre procurar o eu, né? Vai sempre procurar suprir aquela falta afetiva que ele teve lá atrás de alguma maneira. A Sueli falou aqui, ó, realmente o Brasil ainda gatinha, ainda caminha, acredito, né? Preciso valorizar a educação. Os valores morais nos convida para nos conhecer, cuidar da nossa casa mental, dar as mãos o que precisa, é exatamente isso, né? Então, assim, a gente precisa dar cada vez mais voz aos nossos sentimentos, lógico, guiados pela razão também, né? Mas a gente precisa aprender a olhar para aquilo que a gente sente e não ignorar, porque a gente tem a tendência de dizer, ah, mas isso é besteira. E o trabalho de Jesus aqui na Terra foi todo voltado para olhar para o amor, para o sentimento, para o coração, para aquilo que o outro sente, entendeu? Para se aproximar das pessoas e entender o coração das pessoas. A vivência em família não é diferente daquilo que Jesus pregava. Não é diferente. Aquilo que Jesus pregava não era só para ser vivenciado no grupo espírita, no centro espírita. Não é só para ser vivenciado com pessoas em situação de rua. É principalmente, primeiramente, para ser vivenciado dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Tá bom? Então, a gente fala tudo isso nesse processo de crescimento, né? Onde a criança está se desenvolvendo, mas vai chegar um momento em que ele vai ter que confrontar aquilo que a gente ensinou com aquilo que ele traz de carga, né, vamos dizer assim, expiatória da própria vida de outras encarnações. Momento esse chamado adolescência, né? E na adolescência a gente vai ter a oportunidade, porque isso daí é um processo também não só espiritual, mas também físico, né? Não sei se tem companheiros aí que são da área da psicanálise ou da psicologia.
O Freud ele descreve, né, a estrutura do cérebro, a estrutura psíquica, né, o id, ego, superego, onde o ego ele está fazendo equilíbrio entre o id, que só está mais voltado aos nossos instintos, e o superego, que é aquilo que a gente aprendeu, né, de forma moral na nossa vida. Então, nesse momento da adolescência, e André Luiz nos diz isso, a gente está fazendo essa vivência, esse confronto. Agora, se a gente negligenciou lá atrás o aspecto moral, se a gente negligenciou o ensinamento, né, dos valores, das boas atitudes, qual que vai ser, né, como que ele vai conseguir equilibrar essa balança, né? Onde que vai ter mais peso? Aquilo que vem do passado ou aquilo que foi aprendido agora no presente? É lógico que o espírito tem o seu livre-arbítrio também, mas nós também temos nosso quinhão de contribuição dentro daquilo que ele pode, deve ou não escolher. Eita, vai apagar a luz. Desculpa, gente, só um minutinho. Alexa, liga os spots. Perdão, gente, porque aqui, como tem criança, né, eles estão na casa da avó agora. Então a gente determina esse horário, é o horário de todo mundo ir pra cama. Então ela apaga a luz pra gente já começar a fazer, né? Já dá a deixa já, vocês me desculpem. Mas enfim, coisas que acontecem, né? Então, nesse período de adolescência, é um período tão grave em que a gente está, né? Acredito que a gente precisa se lembrar no momento de busca de própria identidade, né? A gente está no momento em que a gente está naquele desejo de pertencimento a algum grupo, né? A gente está procurando os nossos ídolos, procurando se identificar com alguma coisa. Pode ver que o adolescente ele geralmente fica idolatra muito uma figura. Ah, eu gosto muito desse cantor, esse ator. É alguém que está sempre, né? Ele está sempre tentando imitar alguém, naquela busca de fato por si, né? Na busca por si. E todas as emoções elas vêm com muita intensidade, né? Vêm com muita intensidade, né? Então ama demais. Quando tá triste demais. Quando odeia, odeia demais. Tá com raiva demais. Porque é aquele choque emocional mesmo que o cérebro recebe. O período de desenvolvimento. E aí, o que que acontece? Ele vai sentir vontade de descobrir o mundo. Ele vai sentir vontade de desbravar o mundo, né? De conhecer coisas diferentes daquilo que as paredes de casa não oportunizavam de conhecer. E o que vai de fato nesse momento de desbravamento, nesse momento de conhecer, de ir atrás, é, fazer com que ele não se perca, foi tudo aquilo que a gente, né, conseguiu contribuir. Isso daí, e porque até em algum momento ele vai se frustrar e vai voltar, vai fazer o caminho de volta. E ele precisa encontrar, né, aquilo que ele, aquele local de fato, né, que ele se sente confortável. Se a gente parar para pensar, isso nada mais é do que a parábola do filho pródigo, né? Às vezes a gente coloca a parábola do filho pródigo de uma forma muito metafísica, filosófica, que realmente cabe, né? Em que, nossa, mas é um momento em que nós estamos nos afastando e voltando para Deus, de fato é. Mas quem na vivência familiar em relação aos filhos, quando a gente é o pai amoroso, quando é o pai que dá a herança ao filho, essa herança é tudo aquilo que a gente tem de bom a oferecer a ele, para que ele consiga viver a vida e traçar a caminhada dele. Mas isso daí, essa relação, ele só volta porque ele confia que o pai dele vai estar lá de braços abertos. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma relação previamente estabelecida. Para que essa relação seja previamente estabelecida, principalmente nesse período da adolescência, em que os laços, tá sem som, ele tem mais alguém com problema do som aí, gente? Se tiver, vocês vão falando aí, tá? Em que os laços de família eles estão, né, não vamos dizer que estão em xeque, mas é que eles estão de fato em um momento muito delicado, né? Essa relação ela precisa ser estabelecida principalmente nos momentos de fragilidade. Principalmente porque, vamos lá, eu chego, né? Meu filho lá com 12 anos chega até mim e fala: Ah, pai, tô com problema. Ah, não sei o quê, porque é minha namorada, por causa da escola, ou que eu tô com dificuldade disso.
tô com dificuldade nisso, naquilo. E aí a gente olha para aquele serzinho que está começando a descobrir a vida, começando a desbravar, com todas aquelas emoções, mudança corporal, mudança hormonal, olha para o rostinho dele e fala: meu filho, isso aí é frescura, isso aí é bobagem. Deixa isso pra lá, pelo amor de Deus, cara. Você está se preocupando com isso? Gente, é importante a gente compreender que o momento, a situação na qual cada um está passando é uma situação única. Tanto que a gente trabalha, como falamos agora há pouco, no conceito de gênero de prova na doutrina espírita. Porque as provas, por mais que sejam parecidas, têm um impacto individual. É diferente para cada um. Então, o adolescente, ele vai lidar sim com problemas de adolescente. Então, a gente não tem que desmotivar, né? Desmotivar a palavra, não desvalorizar o que ele está sentindo, entendeu? Porque é muito ruim, porque se ele não tem dentro de casa alguém que o escute, ele vai procurar outro lugar. E essa pessoa de outro lugar que vai estar escutando ele, vai estar dando os mesmos conselhos que você daria, ele vai estar auxiliando seu filho da mesma maneira que você estaria. O que ele vai escutar são valores parecidos com o que você gostaria que ele escutasse. E às vezes, mas meu filho está sempre dentro de casa, está dentro de casa o tempo todo, fala com ninguém, não sai. Mas está aqui, ó. Aqui ele está falando com o mundo inteiro. Entendeu? Aqui ele está falando com o mundo inteiro. Então, assim, o que está faltando dentro de casa, ou o que foi negligenciado, ele vai procurar alguém que esteja se sentindo o mesmo que ele. Entendeu? E como a gente falou, a gente não sabe. Ele vai procurar apoio, exatamente. Ele vai procurar apoio em algum lugar. Entendeu? E nós temos pessoas, a gente sabe como ainda estamos em mundo de provas e expiações. Nem todo mundo é bonzinho. Filho, não fala com gente estranha, né? Que a gente fala para as crianças, né? Fala para as crianças, não vai com gente que você não conhece, né? Ali a gente, todo mundo na internet é estranho. Agora, como que ele desenvolve o senso crítico? Primeiro, como a companheira Georgia falou, o apoio, a conversa, o diálogo franco, sincero, a escuta, escuta ativa, não só ficar esperando ele terminar de falar, pô, você ficar falando, dando lição de moral, e o evangelho. E aí eu não estou falando do evangelho, que a gente ficar, que às vezes no período da adolescência, a gente se revolta um pouco contra a religião, né? Não é a gente ficar enfiando, não, que você às vezes o filho quer virar até ateu, agnóstico, tá? No momento de rebeldia, né? Não, que você tem que acreditar em Deus, não. Traga as lições do evangelho para o dia a dia. Não precisa nem falar de Jesus. Eu tenho um monte de amigo que é ateu. Tem um monte de amigo que é ateu. E esses amigos gostam de falar de. Eles falam, cara, eu gosto muito de conversar sobre religião com você. Pô, que legal que você gosta, porque eu não fico tentando forçar ninguém. A gente não tem que convencer ninguém de nada. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é deixar de oportunizar e falar, e de exemplificar e trazer à tona as lições que Jesus nos trouxe. Às vezes, se você falar, se a gente falar sobre Jesus, ela já vai causar uma aversão. Não, que não sei o que, quer me catequizar, quer me evangelizar. Mas se você falar a respeito da filosofia de Jesus, sem nem tocar no nome dele, pode ficar tranquilo, Jesus vai ficar zangado, não. Entendeu? Ali você já vai conseguir uma abertura. Os psicólogos chamam filhos do quarto, se relacionam com o mundo e os pais não estão com conhecimento exatamente. E se a gente for, porque eu não quero pesar, né, o nosso assunto, mas se a gente for procurar por reportagens, ou esse programa, o Fantástico, ele tem feito, né, fez durante um tempo várias reportagens a respeito disso, sobre como as crianças estão se relacionando na internet. E às vezes por os pais achando que está tudo bem, que está no quarto, está com nota boa, né? É um filho quietinho, que não dá trabalho, acha que está tudo bem, mas as crianças estão sendo violentadas de forma online, né? Estão passando por situações extremamente perigosas e constrangedoras, né? Porque está se vendo coagidas por pessoas ou grupos de pessoas que nem conhecem, tá? Então, assim, esse diálogo, essa aproximação se faz cada vez mais urgente. Eu não falo aqui que a gente deva pegar o celular do nosso filho e tacar na parede, o computador tacar na parede, não. Não é isso. A tecnologia, ela é uma extensão do nosso cérebro, uma extensão das nossas qualidades, mas a gente precisa auxiliá-los, primeiro, a ter um ambiente seguro onde a gente possa compartilhar as ideias, né?
e principalmente ter esse senso crítico, né? E o senso moral desenvolvido, para que a partir daí ele consiga entender o que lhe cabe e o que não lhe cabe. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso aí é para a vida. E a internet, o mundo virtual, isso não está fora também não. Porque o impacto que eu faço com uma postagem humilhando uma pessoa tem também repercussão espiritual. Ou a gente acha que não? Porque por mais que esteja no mundo aparentemente, né, invisível, online, dentro de um celular, numa rede, aquilo causou algo em outra pessoa. Aquilo causou um impacto em alguém. E nós seremos sim responsabilizados por aquilo que nos foi causado. A gente é responsabilizado sim pela mensagem que a gente dissemina no grupo de WhatsApp, seja ela boa ou não, tá? Então, não existe isenção de responsabilidade em nenhuma esfera enquanto a gente está falando aqui, enquanto a gente está encarnado. O que você faz online também repercute na sua reencarnação, sim, tá bom? Então, a gente precisa, de fato, ter, ter esse olhar para que no momento que ele faça um movimento de retorno, isso pode acontecer diariamente, né? Igual o filho pródigo, ele de fato tenha a certeza de encontrar o pai lá ou o familiar de braços abertos, né, que estará esperando. Ah, Daniel, tem filhos, mas não, já sou avó, sou tio, já sou avô, essa fase minha já passou já. Agora estou vendo meus netos, estou curtindo, vejo finalzinho de semana. E quem diz que a gente está isento dessa responsabilidade só porque nossos filhos já estão criados, como a gente costuma dizer? Está criado, tudo com o filho trabalhando, não é assim, né? Aqueles que ainda estão em fase de desenvolvimento, muitas das vezes, é, eles, a gente não sabe como que está o ambiente dentro de casa, né? E como a gente falou, a gente às vezes fica naquela teia de reflexos, de emoções, vivenciando coisas, né, que a gente está num circuito fechado e a gente precisa de alguém de fora que tenha um olhar melhor do que está acontecendo para nos orientar. Então, às vezes, o seu filho que está criando o seu netinho vai precisar de uma orientação sua. Ou, às vezes, o ambiente no qual aquele seu neto, seu sobrinho vive é um ambiente insalubre. E aí, ele precisa enxergar o evangelho em alguém. Ele precisa enxergar em alguém outros, né, aspectos educacionais. E por mais que você não seja o responsável direto, você pode contribuir de alguma maneira, né? A gente não pode se isentar totalmente da responsabilidade que nós temos diante do outro, diante dos nossos familiares. Se a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, que a gente faça. Que a gente faça esse bem em prol do outro, em prol daquele que nós amamos, tá bom? A Jo aqui falou: meu filho tem um controle no celular da minha neta sobre tudo que ela pode acessar. E eu não acho isso ruim, não, Jo, tá? Não acho isso ruim, não. Tá? Porque eu acho o seguinte: você quer ter celular, você quer ter privacidade, você paga por ela. Entendeu? Você tá ali, tá sob sua tutela, tá debaixo da sua casa, o que ela tem, o que ela possui, né? É você que tá provendo. Então, celular também. Não é diferente disso não, tá bom? É minha opinião, tá bom? Então, eu já me perdi. Ah, voltei. Então, assim, não existe isenção dentro daquilo que quando a gente está trabalhando no aspecto familiar, tá bom? Não existe isenção. Então, trazer o evangelho cada vez mais para perto da gente é essencial. Trazer o evangelho cada vez mais para perto da nossa família é essencial, tá? Então, se a gente tem a oportunidade de levar nossos filhos no grupo espírita para participar da evangelização, leve. Ah, mas vai chorando mesmo, entendeu? Leva mesmo. Leva, não tem jeito. Eu conheço a gente conhece algumas histórias, né? Eu tenho um amigo que ele é agnóstico, né? Ele é o que não acredita em Deus, mas também não nega a sua existência, né? Como se define. E ele participava da evangelização, né? Quando era criança, tá? A família toda espírita, eu conhecia a família há pouco tempo.
E aí eu percebia que nele tinha muitos aspectos bem moralizados, né? Por mais que não. Antes de saber que a família era espírita, aspectos bem moralizados, por mais que não fosse apegado a alguma ideia religiosa. Ih, gente, de novo, desculpa. Alexa, acende os fones. Desculpa, gente. Ainda mais que, por mais que ele não fosse apegado a alguma religião, vamos dizer assim. E aí eu fui entender quando conheci a família dele no churrasco. Que eu fui lá e percebi que, Daniel, porque são espíritos? Não, mas porque eles se dedicaram a dar amor àquele ser. Em ensinar, independente da religião, claro que levaram para a evangelização tudo, mas principalmente apostaram na educação moral. Não tenhamos a ilusão que só porque a gente está levando a criança de 0 a 10 anos na evangelização, que ele vai se tornar espírita quando for adolescente, quando for adulto. Pode ser que não, pode ser que escolha outro caminho. Mas o seu papel na educação moral desse espírito, a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente cumpriu, tá? Porque independente do caminho que ele for escolher, a gente tem que ter a certeza de que vai ser um caminho digno e correto, tá bom? E aí, só pra gente fechar, às vezes a gente coloca a nossa perspectiva de estar, a nossa ideia, né, de estar criando, eu educando bem os nossos filhos, nossas crianças, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, simplesmente porque estamos dando a roupa, a comida, né, aquilo que eles necessitam materialmente para viver. Mas, como a gente já falou e vou repetir aqui, o mais importante não está aí. O mais importante está de fato, né? É claro que a gente pode dar uma boa vida materialmente falando, que a gente o faça, mas o mais importante ainda está naquilo que a gente vai levar além, né? Que às vezes requer até um esforço maior. Para fechar, eu vou trazer um trecho de uma música aqui chamada Canção Infantil. E ela diz o seguinte, né? Era uma casa não muito engraçada. Por falta de afeto, não tinha nada. Até tinha teto, piscina, arquiteto, só não deu para comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão, dizia o poeta, o que é feito de ego, na rua dos tolos, gera frustração. Havia outra casa, canto da quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão, eternite furada, pequena, apertada, mas se for colar, tem água pro feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, carvão, as moedas contadas, a luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Como era doce o sonho ali, mesmo não tendo a menor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho colchão. Mas era feita com muito amor. Mas era feita com muito amor. Então é isso. É o amor, como diz a companheira aqui, é o diálogo saudável, é o respeito, é a educação, principalmente a educação do espírito. Porque somos responsáveis por aqueles a quem cativamos, né? Quem cativamos no coração. E é isso. Meus amigos, muito obrigado por essa oportunidade, né? Sempre um prazer estar aqui com os companheiros. A gente agradece sempre imensamente a Jesus, a espiritualidade e obrigado pela paciência, né? Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, que tanto nos oportuniza dentro daquilo que Ele nos trouxe, né, em sua vivência, em seu Evangelho, nos dá a oportunidade de ter uma vivência saudável, um diálogo saudável, uma vivência amorosa dentro do nosso lar, mesmo com os desafios que nos apresentam. Porque a gente tem que ter a certeza que mar calmo não faz bom marinheiro. E a gente está vivenciando tudo o que vivenciamos por uma razão justa. Então que possamos, Senhor, ter isso em nosso coração e nossa mente, seguir a cada dia vencendo os desafios e, enfim, colocando o seu evangelho à frente no nosso comportamento e nos nossos corações. Que assim seja.
meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Estou sempre aberto ao convite. E, enfim, tenham todos uma boa noite, tá bom? E uma ótima semana.